Oi, pessoal. Vamos agora para a resolução da questão 3 sobre sequências cíclicas. E aí, tentaram fazer? Conseguiram? Como foi? Depois comenta aí, coloca aí nos comentários se encontrou dificuldade na resolução dessa questão, se o raciocínio foi diferente, se ficou com alguma dúvida. Participem, tá, gente? E em breve eu vou colocar mais questões aqui no canal. A próxima vai ser de conjuntos, uma questão bem interessante de conjuntos que basicamente só quem cobra esse tipo de situação que eu vou trabalhar com vocês, né, que vai ser mostrada no próximo vídeo, é a IBFC, é bem cara da IBFC, tá? Então não percam o próximo vídeo, então aproveitem aí para seguir o canal, marcar o sininho para ficar sabendo, vamos aí nessa caminhada, uma aprovação do TJPE com muitas questões resolvidas aqui no canal de forma gratuita para conciliar, para ajudar, colaborar com o conhecimento de vocês, tá? Então, bora lá. Direto do país de Caruaru, a resolução da questão 3 sobre sequências cíclicas, tá? Então, nessa terceira questão, a gente tem: o professor Eduardo Cabral começou a escrever sem parar a palavra TJPE, conforme mostrado abaixo. TJPE, 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 ou seja, quantas letras T temos do elemento 124 até o elemento 456? Percebam, na primeira questão, a gente trabalhou a questão o desafio, a necessidade de encontrar qual elemento está em determinada posição, certo? Então, isso aí foi o desenvolvimento da primeira questão. Lembrando que esse questionamento, essa situação, sequências cíclicas, podem ser relacionadas a letras, como a gente tem nessas questões que a gente está resolvendo, mas poderia ser algarismos, imagens, símbolos e palavras. Tá? Mas, Eduardo, a gente não está fazendo palavras? Não. Estou pegando uma palavra, TJPE, e estou repetindo ela. Estou perguntando qual é a letra que está em determinada posição. Mas eu poderia ter uma questão que tivéssemos, por exemplo, eu amo Caruaru. Eu amo Caruaru, eu amo Caruaru, eu amo Caruaru. É uma sequência com três palavras. O que é que iria diferenciar? A pergunta. Na questão, poderia ver a pergunta, qual é a letra que está na posição? Então, se eu tivesse eu amo Caruaru e no questionamento, na necessidade, na pergunta, viesse qual a letra, então eu ia ter que juntar eu amo, né, Caruaru. Eu amo 5 letras, Caruaru 7, então 12. Então eu teria uma sequência com 12 elementos e ia buscar, identificar, encontrar qual é aquele elemento que se encontra, que faz parte daquela posição que a questão quer saber, tá? Todavia, se eu tivesse eu amo Caruaru, amo Caruaru, amo Caruaru, e na questão, na pergunta, no que a gente vai precisar identificar na nossa necessidade, tá? Viesse qual a palavra que está na posição 80, por exemplo. Então, se a pergunta viesse letra, eu amo Caruaru, são 12 letras. Se na questão viesse qual a palavra, eu amo Caruaru, 3 letras. Então, seria definido a partir do questionamento, tá? Qual a quantidade de elementos que a minha sequência cíclica tem. Então, a característica de ser sequência cíclica é que tem um conjunto de elementos que se repete. Mas esses elementos, no caso de palavras ou letras, o que vai definir como eu vou observar aquela situação é a pergunta que está sendo feita, tá? Então, lembra desse detalhe. Outro ponto importante que a gente não pode deixar passar, principalmente quando eu não quero saber apenas a posição, porque veja, saber apenas a posição é irrelevante, não faz diferença se aquele meu padrão, se aquela minha sequência que se repete, existe ou não elementos comuns. Não faz diferença, tá? Então, por exemplo, matemática tem muitos elementos comuns, mas se eu estou perguntando qual é a letra que está na posição 138, pouco importa aí, tá? Se existe ou não repetição em matemática. Mas se eu pergunto, por exemplo, quantas letras A existem
até a posição 138, aí eu vou ter que observar qual é o padrão, quantos elementos tem um padrão, e nesse caso, esse elemento que eu quero saber a ocorrência, quantas vezes aparece, eu teria que saber se existe repetição ou não. Ou, em outras palavras, quantas vezes a cada repetição, a cada vez que o padrão for concluído, existe aquele elemento. Na nossa situação aqui, a TJPE não tem repetição, é de boa. O que é que acontece aqui? Eu quero saber quantas letras T temos do elemento 124. Então, isso é um ponto importante, tá, gente? Eu vou avaliar a partir do elemento 124. E eu vou até o 456. Então, em outras palavras, aqui é como se eu tivesse uma sequência dentro da sequência. Eu tenho uma sequência que vai do primeiro elemento até o elemento 456, tá? Mas eu tenho uma outra sequência, uma subsequência que está dentro dessa, que seria do 124 para o 456, tá? Então, qual seria a estratégia para a gente resolver? Ora, eu posso identificar quantas letras T tem nesse universo de 456 elementos, ou seja, do primeiro elemento até o 456, e retirar aqueles que não fazem parte, ou seja, aqueles que estão até o elemento 123. Perceba, o elemento 124, ele faz parte. Ele faz parte. Então, eu vou tirar tudo que há, tudo que existe, até o 123. Então, bora comigo. Vamos ver quantas letras T tem no 123. 123, então eu tenho 123 dividido por 4. 12 por 4 dá 3, sobra 3, já não dá para dividir, então 0, e esse 3 é o resto. O que é que a gente tem aqui? Eu tenho 30 vezes a letra T, certo? 30 vezes a letra T, por conta das sequências completas da palavra TJPE. Então, eu tenho 30 vezes a letra P, perdão, a letra T, por conta de que, na realidade, aqui eu tenho 30 vezes a palavra completa, né? TJPE, TJPE, então eu vou ter 30 vezes a letra T. Como o resto é 3, significa, gente, que eu comecei outro ciclo e dei 3 passos. Então, TJP. Novamente, essa parte aqui vai me trazer uma letra T, por conta de ter vindo TJP. Então, eu tenho uma letra P. Então, nesse caso, a gente tem 31 letras P, letra T, só quero dizer P, perdão. 31 letras T, 31 letras T, nesse primeiro intervalo até 123. Tá. Mas quantas letras T eu teria se eu tivesse todo o espaço? Então, eu teria 456. Então, vai ficar 456 dividido por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4 para 4, nada, abaixo 5. 5 dividido por 4 dá 1 de novo. 1 vezes 4, 4 para 5, sobra 1. Baixo 6. 16 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 4, 16. Zero. Gente, quando o resto é zero, e aí é um ponto importante para a gente bater nessa tecla, relembrar, porque muita gente erra exatamente isso, tá? Quando o resto é zero, significa que toda aquela quantidade, ou seja, 114 vezes, é formada por ciclos completos, que eu tenho todos. Então, se eu tenho ciclos completos, aquele meu último elemento está na última, na última posição do meu padrão. Ou seja, o meu padrão aqui é TJPE, como o resto é zero, significa que eu estou na última posição, que é o E. Ora, se eu tenho ciclos completos, aqui eu tenho 114 vezes a letra T, tá? Então, qual é a quantidade de letras T que eu tenho de 124 até o 456? Vamos lá. Até o 123, eu tenho 30 vezes o TJPE, então são 30 vezes o T, mais uma vez no TJP. Então, são 31 letras T. No 456, eu tenho 114 vezes TJPE. TJPE, TJPE. Então, são 114, se são 114 vezes completas, são 114 vezes a letra T. 114 vezes a letra T. Ora, gente, quantas letras T eu tenho de 124
até 456. Vejam aqui. 114 menos 31. Certo? Então, a gente tem, ó, 114 menos 31. 1 para 4, 3. 3, no caso, vem a 1, né? 1 para 14. Não, 1 para 4, 3 aqui. Perdão. 1 para 4, 3. Não vai não. 3 para 11 dá 8. Aqui vem 1. 0. 83. Então, 1 para 4, 3. Então, 3 para 11, 8. Né? E aqui a gente tem o 1, ficou 0, 83. Então, 114 menos 31 dá 83 vezes a letra T. Tá certo, gente? Tranquilo. Então, aí a gente viu que teria 114 menos 31, 83 vezes a letra T. Tá? Alternativa correta, letra C de central. Uma boa notícia, né? Letra C de central. Aí, o que é muito comum? É muito comum a gente ter aquele questionamento, aquela situação de eu vou pegar, eu poderia, porque é muito comum isso acontecer, por exemplo, quantos múltiplos de 7 eu tenho, que é uma progressão aritmética, até a posição tal, né, até a posição 180, 135, 290. E aí, quando eu pergunto quantos múltiplos eu tenho de tal a tal, muitas vezes uma solução é pegar a diferença, né? Você pega a diferença para poder ver, para poder analisar quantos múltiplos seriam, quantos múltiplos caberiam. Aqui a gente tem um problema quando a gente pega a diferença, que é a seguinte, veja. Se eu pego 456 menos 123, significa que eu tenho 333 elementos. Ou seja, em outras palavras, eu estou dizendo a vocês que do elemento 124 até o elemento 456, eu tenho 333 elementos. Massa. Aí a gente faz 33 dividido por 4, vai dar quanto? 8, né? 8 vezes 4, 32, para 33 sobra 1. Aí baixou 13. 13 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 4, 12, para 13, 1. Resta 1. Então, são 83 ciclos completos, mais 1. Mas esse 1, quem é ele? Quem é esse 1? Eduardo, mas a sequência não começa no TJPE, então assim, se eu tenho TJPE, o primeiro elemento é T, calma aí. A sequência do primeiro termo começa no TJPE. Mas qual é o termo que está na posição 124? Porque esse termo que está na posição 124 é o termo que vai ser o primeiro da minha sequência. Então veja que se a gente não observar esse detalhe, eu vou considerar esse cara como T, eu vou encontrar a resposta aqui 84. Eu vou encontrar a resposta 84. Mas perceba, vamos olhar aqui. 123 termina no P. Então, gente, então, vamos apagar. O termo 124 é a letra E. Então, começa com E, aí vai ser T, J, P. Ou seja, a minha sequência que inicia no 124 é E, T, J, P. Certo? Então, quando eu digo que eu tenho 83 sequências completas, eu tenho 83 sequências E, T, J, P.
Como eu dei um passo, significa que eu comecei outro é. Eu dei um passo, então eu comecei outro é. Então, nesse contexto, eu iria ver que eu tenho 83 vezes o t. E esse 1 a mais do resto, ele não faz diferença porque ele é a letra E. Então, o risco que a gente tem quando a gente quer simplificar esse tipo de situação subtraindo, é a gente não saber qual é o elemento que começa nessa nova sequência. E veja, se eu for parar, se eu for parar para, eu for parar para identificar qual é o elemento 124, perde o sentido de ganhar tempo fazendo dessa forma. Porque se eu preciso identificar o elemento que está na posição 124, se eu preciso identificar o elemento que esteja na posição 123, então é melhor a gente pegar, já que eu tenho que identificar, a gente vai com segurança, a gente vai com certeza, tá? Então, numa questão dessa, eu não aconselho a gente pegar a diferença, porque a gente não, só observando assim, a gente não sabe qual seria, tá, o elemento da sequência. E a partir do momento que eu estou pegando do ponto 124 em diante, a minha sequência cíclica não necessariamente, vocês observam que nessa não é, que nesse caso, nesse exemplo, não é a sequência original. Então, todo cuidado nessa parte aí, tá? Então, quando pedir em um intervalo, faz os dois, vê o que não vai te interessar e vê o que seria o todo e faz a subtração. É mais seguro, a gente não vai perder mais tempo por conta disso e a gente vai garantir uma questão que a banca, a IBFC, cobra muito, que talvez esteja na tua prova. Então, refaz esse desafio com outras situações, com outros parâmetros, para poder a gente consolidar bem esse conceito. Tá certo, gente? E aí, como algumas pessoas já perguntaram também sobre a nossa isolada ela está bem completa, tá? Então, a gente tem 10 aulas ao vivo, já teve a primeira que está disponível. Todas as aulas ao vivo elas ficam gravadas e vocês têm a oportunidade de assistir quando e quantas vezes quiser até a prova. Além das aulas ao vivo, a gente tem vídeos extras que eles vêm complementar a parte de teoria, tá? E ainda tem para consolidar o aprendizado esses vídeos gratuitos no YouTube. Então não deixa de seguir, não deixa de marcar lá o sininho para ficar sabendo todas as novidades. Lembrando que a próxima questão vai ser sobre conjuntos de um assunto que basicamente só quem cobra é a IBFC e que a gente tem que ficar bem atento, tá? O valor integral da isolada, lembrando, é 140 no Pix, 160 no cartão, e está com o valor promocional até 1º de agosto, tá? Que é 120 no Pix, 140 no cartão, que com esse valor tu pode dividir em até 3 vezes. Eduardo, posso dividir em mais? Ó, parece que o cartão permite, dependendo do cartão, da bandeira do cartão, tá? Porque parece que não é a mesma coisa para toda bandeira, depende da bandeira do cartão, pode até ser em 10 ou mais vezes. Agora, nessa parte aí tem juros, tá? Então, no cartão é 140 em uma vez ou em até 3 vezes sem juros, tá? Tá certo, gente? Tranquilo? E qualquer coisa, qualquer dúvida, fala comigo pelo Zap, coloca comentário aí nesse vídeo, o que vocês acharam, coloca um comentário, quais próximas questões vocês querem, sobre qual assunto, eu quero sobre probabilidade combinatória, coloca aí nos comentários quais questões que vocês querem que eu resolva, que eu traga aqui de forma gratuita para a gente interagir, para a gente consolidar esse aprendizado e garantir nossa vaga lá no TJ, tá? Quem não me segue ainda no Instagram também, me segue, tá certo, gente? Tranquilo? Então, até a próxima questão que vai ser sobre conjunto. Gente, um abraço e até a próxima.